Olá, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesta tarde maravilhosa. Meu nome é Mônica Moura, sou professora e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. Hoje, como nós vamos falar sobre inclusão, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são castanho escuro e encaracolados na altura da nuca. Estou com um brinco em formato de argola e cordão. A minha blusa é florida, com as flores amarelas, brancas, e as folhas também brancas e amarelas. O meu sinal é um toque do dedo indicador sobre o sinal que eu tenho acima do meu lábio superior. Nem sequer sentimos o tempo correr e já passamos da metade do mês de outubro. Se outubro é um mês especial por celebrarmos a importância do professor em nossas vidas, a Casa do Professor não poderia deixar por menos, não é verdade? Com uma programação cheinha de novidades conduzidas por especialistas, além de oficinas, palestras, cursos, lives, visitas culturais que vocês bem conhecem, a gente vai ter a nossa quarta jornada pedagógica na semana que vem. Queremos demonstrar um pouco da nossa gratidão por tudo que vocês representam para os estudantes da rede de ensino do município de Nova Iguaçu. E é por isto que aproveito a oportunidade para parabenizar aos nossos professores pelo dia especial de ontem. Afinal, o dom de ensinar lhes foi dado, e apesar de todos os desafios na caminhada, vocês permanecem firmes na missão que escolheram. Vamos lá! Hoje eu proponho a vocês que se aventurem na aquisição de novos conhecimentos. Nossa live tem o tema, o transtorno do espectro autista, caminhos para uma aprendizagem emancipatória e protagonista. Quando falamos sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, é preciso lembrar, antes de tudo, que estimular o protagonismo do educando torna o processo de aprendizagem mais inclusivo, além de possibilitar uma gama de experiências significativas para toda a vida. Porém, antes de chamar a nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá no bate-papo um link que servirá como lista de presença e certificação. Preencham ele adequadamente, pois é através do preenchimento que vocês receberão um certificado por e-mail. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Suzane Steff. Suzane é doutora e mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ, graduada em pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ e chefe do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, da UERJ, e no Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, de Rede Nacional, pela Universidade do Estado de Maringá. Coordenadora do Grupo de Pesquisa, Laboratório Universal de Pesquisas em Acessibilidade na Avaliação, coordenadora do curso de extensão ASPEI, Acessibilidade para Avaliação na Perspectiva da Educação Inclusiva, pela UERJ e consórcio da SEDET, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Inclusão e Aprendizagem de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, Práticas Pedagógicas, Cultura Escolar e Aspectos Psicossociais no PROPED UERJ. Bom, agora com muita alegria é que convido a Suzane Steff para estar conosco nesta tarde. Seja muito bem-vinda, Suzane, e desde já receba a nossa gratidão e o nosso carinho. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? E os que ainda irão assistir. Bom, Mônica, estávamos nos bastidores e eu agradecendo pelo convite, agora publicamente, mais uma vez agradeço, né, pela nossa parceria e também por estarmos juntas nesse momento, após uma comemoração do Dia do Professor e falando de um tema tão importante, né? Obrigada pela apresentação. Eu vou fazer minha audiodescrição.
Sou professora Suzane Steff, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, da cor castanha, meus olhos também são castanhos, eu uso um óculos de haste branca e hoje eu estou vestindo uma blusa rosa, tenho um cordão no pescoço, estou no meu ambiente domiciliar de trabalho e sou uma mulher de 51 anos e avó da Ana Júlia. Não posso deixar de falar. Vamos então começar, né, nosso diálogo nessa tarde. Tatiana consegue colocar os slides para a gente ir guiando. Obrigada, Tatiana. Quero convidar todos que estão nos assistindo para colocar comentários aí no chat, né? Colocar também perguntas, enfim, participem comigo desse encontro, uma temática importante, uma temática atual, desafiadora, e gostaria muito da participação de vocês junto comigo nesse momento, para que a gente possa construir esse encontro juntos, tá bom? Parabéns a todos os professores pela data comemorada ontem. Uma profissão de extrema importância e que ainda buscamos aí uma valorização maior. Então, transmito aí todo o meu carinho, reconhecimento e orgulho por essa profissão a todos, tá bom? Vamos lá entrar então no nosso tema, né? O transtorno do espectro autista, caminhos para uma aprendizagem emancipatória e protagonista. Então, agora, nos próximos minutos, vamos estar mergulhando e conversando sobre o transtorno do espectro autista. E importante já ressaltar que não vamos esgotar o tema agora, né? O que eu trago aqui são informações e reflexões para exatamente estarmos conversando e também colocando aí um desejo por uma prática pedagógica que alcance a todos os estudantes, tá bom? Vamos lá. Bom, não precisa minha apresentação, que a Mônica já fez, né? Eu venho do contexto do programa de pós-graduação da UERJ, e lá eu coordeno, né? Sou idealizadora e coordenadora do LUPA, que não funciona sozinho, funciona com toda a equipe de mestrandas, doutorandas, professoras associadas e as bolsistas. Então, toda essa equipe é que faz o Laboratório Universal de Pesquisas em Acessibilidade na Avaliação funcionar. Convido a você que não conhece ainda, né, estar conhecendo, se conseguir agora entrar através do QR Code. Caso não, nós estamos lá no Instagram, @lupa, com 2 As, .erg, para que você possa conhecer um pouquinho e, se desejar também, pessoalmente, e conhecer na UERJ, nós estamos à disposição, tá bom? O laboratório, ele surge de uma necessidade de intensificar as pesquisas no que tange à avaliação do desempenho escolar, né, uma avaliação acadêmica, de todos os estudantes que apresentam necessidades específicas. E dentro desse grupo de estudantes, nós temos também aí as pessoas autistas que nos ajudam a pensar sobre os processos avaliativos dentro desse contexto escolar. Paralelo a isso, eu faço parte do grupo de pesquisa, o qual recentemente fui convidada para ser vice-coordenadora, em que é coordenado pela professora Rosana Glad. E esse grupo de pesquisa, eu estou nele, né, como integrante desde 2010, e lá também nós temos pesquisas voltadas para a área da
educação inclusiva 100%, mas na área do autismo. Inclusive, agora, o último projeto, nós estamos dando voz a pessoas autistas, porque as pesquisas elas sempre permeiam em torno de práticas, ouvir os docentes, que é de extrema importância, mas também a importância de ouvir os autistas a partir do olhar e das perspectivas deles. Então, com isso, nós também temos pesquisas nesse sentido. E, paralelo a esses dois grupos de pesquisa, nós temos um curso de extensão que foi iniciado nesta casa, né, na Casa do Professor, a qual tem todo o meu coração, em que nós realizamos um curso de extensão para a formação dos professores da rede de Nova Iguaçu, falando sobre acessibilidade na avaliação, em que tivemos alguns casos de ensino também com pessoas autistas. Então, a partir daí, nós pensamos nas práticas e também a partir dessas experiências é que eu trago esse diálogo aqui, tá bom? Bom, já contextualizado, né, esse nosso momento, eu trago aí um conceito de inclusão, porque não há como falarmos sobre a pessoa que apresenta uma necessidade específica e aqui, especificamente, a pessoa com autismo, sem pensar numa perspectiva de educação inclusiva. Por quê? Porque a escola, como está posta e colocada em nossa atualidade, se ela não tiver uma metanoia, uma mudança de pensamento e automaticamente, a partir dessa mudança de pensamento, uma mudança de práticas, não há como acontecer inclusão. E aí, para nenhum estudante. Só que nós temos aquele grupo de estudantes, o qual consegue se trabalhar com esse grupo, porque dentro das suas diferenças, eles apresentam um contexto que consegue se trabalhar coletivamente. Dentro da inclusão em si, nós pensamos em que não só esse grupo precisa estar incluído, mas todas as pessoas que apresentam alguma outra necessidade específica. E entra nesse contexto o autismo, porque as pessoas autistas trazem características que esse contexto escolar não estão ainda acostumados, vamos colocar muito entre aspas, né? E aí o que fazer? Vamos excluir, ou então essa pessoa autista, dentro das suas características próprias, elas precisam se adequar a esse sistema educacional que já está posto e colocado? De maneira alguma, né? A proposta de inclusão e a educação inclusiva enquanto uma política educacional, ela traz exatamente ao contrário. Essa escola, ela precisa ser transformada dentro da sua realidade que seja, mas que atenda a todos os estudantes, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui alguns conceitos até sobre o autismo, mas o que é importante é sabermos que quando nós chegarmos lá nas práticas pedagógicas, elas são direcionadas para as pessoas autistas, sim, mas para todos os estudantes, pensando a partir do viés do desenho universal na aprendizagem, né? Então, quando chegarmos lá, é importante que seja compreendido que as práticas elas precisam abarcar todos os estudantes. Não digo que é fácil, não, mas a partir de uma transformação, uma mudança de pensamento
e pensando dentro da nossa realidade, ou seja, como eu sempre digo, dentro do nosso quadrado, cada um no seu quadrado fazer a sua parte, um coletivo vai estar em movimento fazendo a diferença na educação, tá? Então, quando pensamos nesse conceito de inclusão, nós pensamos num princípio orientador, nós pensamos que esse princípio orientador ele nos traz reflexões das nossas ações pedagógicas e reconhecem a diversidade. Então, eu acho que a palavra diversidade ela é o ponto de partida. Termos um movimento de sairmos de uma zona de conforto. E que zona de conforto é essa que eu falo? É a mesma prática para fazer diferente, para termos uma prática diferente que busque alcançar a esses estudantes. E para isso o conceito de inclusão também abarca um processo dinâmico, contínuo, que precisa de reavaliação, de transformação, como eu falei, e de equidade, né? Não só a igualdade, porque se formos oferecer práticas iguais para todos, a inclusão realmente não vai acontecer, tá? Então, tudo isso permeia uma prática com o estudante com TEA, né, com transtorno do espectro autista, e aí pensando numa prática que seja emancipatória. Mas para isso a gente precisa primeiro mudar o pensamento, mudar a prática dentro da nossa realidade, que nem sempre é tão favorável. Mas se conseguirmos fazer uma pequena mudança com o recurso que temos, já foi um avanço, tá? Então, diga aí para mim, o que você pensa quando você ouve a palavra autismo? Vou dar um tempinho para eu beber uma aguinha e eu gostaria que vocês tentassem colocar aqui no chat. E aí, o que se pensa quando se fala em autismo? E aí eu trouxe algumas falas que nós já conseguimos ouvir, né? Bom, autismo, pessoa autista, transtorno do espectro autista, isso é culpa da vacina. É uma das questões que nós já ouvimos, né? Hoje, atualmente, nós temos um grande número de autistas em nossa sociedade por conta da vacina. Ou então, isso é frescura. Os pais erraram na educação. Isso aí passa com o tempo. É momentâneo. E assim, vários achismos, eles são sendo colocados em nossa sociedade. E nós ficamos muito a partir de uma reprodução do que é falado. Por exemplo, quantas vezes vocês já ouviram falar que quem anda na ponta do pé é autista? Acho que muitas, né? Tem até uma fala aqui no nosso slide, e aí esse slide que ele é feito de duas imagens, uma imagem de um rosto de um homem balançando com a cabeça que não, quando se é oferecido alguns comprimidos, e entre eles várias falas em voltas, que são essas falas que eu estou lendo para vocês. E logo abaixo tem a imagem desse mesmo homem conversando com um gatinho e com um cachorro. E aí tem o balãozinho da fala desse homem, que diz assim: o que faz a minha vida ser difícil não é o autismo, ou seja, esse homem é um autista, né, representando o autista. E aí ele continua a frase:
é o achismo, ou seja, ele está dizendo que não é o autismo que torna a vida dele difícil, mas o achismo. E é exatamente isso. Uma outra fala que tem aqui diz assim, ó, mas você não pode ser autista, você fala. Autista não fala? Autista não olha nos olhos? Né? Então, quantas reproduções sociais nós vamos ouvindo ao longo da nossa jornada em que são achismos? Por quê? Primeiramente, existe um conceito sobre o transtorno do espectro autista. Ok, né? E é um conceito vindo a partir de evidências científicas e que nós respeitamos. E, em segundo momento, existe a convivência com a pessoa autista. Porque a pessoa autista é como nós, cada uma tem as suas características. Uma usa óculos, como eu, a outra não usa óculos, e aí se torna diferente de mim, porque não usa óculos, né? Se fôssemos separar em categorias, eu estaria na categoria daquele que usa óculos. E de igual forma é a pessoa autista. Cada um tem a sua individualidade. E para alcançarmos um educando, seja ele da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ou da graduação ou pós-graduação, ou uma pessoa no mercado de trabalho, nós precisamos conhecê-lo, para que nossas práticas estejam voltadas para o desenvolvimento daquela pessoa. Ah, Suzanli, você está dizendo então que nós temos que trabalhar dentro de um viés individualista, ou seja, individualmente? Sim e não, porque nós precisamos olhar esse indivíduo individualmente e, a partir do que ele nos traz, trabalharmos coletivamente, tá? E aí, sobre isso, nós vamos estar falando lá quando chegarmos no slide de algumas estratégias de práticas pedagógicas, tá? Mas a Késia colocou aqui nos comentários, quando eu perguntei o que te faz pensar quando ouve a palavra autismo, ela botou, pensando no contexto da educabilidade do estudante, digo que é possibilidade. Sim, Késia é uma querida nossa, né, que conhece o Lupa. Grande abraço, Késia. E quando Késia traz sobre possibilidades, é isso. Possibilidades de práticas de ensino e possibilidades também dentro desse contexto de diversidade, ou seja, de diverso, né? De diferentes, práticas diferentes, mas também pessoas diferentes, tá? Então, vamos seguindo. Pessoal, podem colocar aí suas falas no chat que eu consigo acompanhar aqui, tá bom? Bom, então vamos desconstruir alguns mitos que também são colocados para além daqueles que estavam no slide anterior, quanto aqueles que eu falei aqui, que são construções sociais que são reproduzidas. É claro que as pessoas autistas, elas têm suas características, né? E aí eu não digo, por exemplo, que aquela criança que anda na ponta do pé, ela não pode ser autista. Ela pode, mas nem toda criança que anda na ponta do pé é autista. Por isso, a necessidade de conhecer esse indivíduo individualmente, tá? Mas nós trouxemos alguns outros mitos que também merecem a nossa atenção para que haja uma desconstrução deles. E quando nós desconstruímos mitos,
nós conseguimos enxergar situações e pessoas de uma forma diferente. Num dado momento, a causa do autismo estava no que chamávamos mães geladeiras, né? Que o autismo vinha a partir da falta de afeto materno. E isso cientificamente já foi comprovado que não é o caminho. Vacinas causam autismo. E agora eu estou lendo os slides, né? O slide ele tem 4 mitos com uma explicação escrita ao lado de cada um. Então, o segundo mito é: as vacinas causam autismo, né? Então, essa teoria também é falsa, né? Que ela vem a partir de estudos, a desconstrução dela vem também a partir de estudos na área com evidências científicas em que foram realizadas muitas pesquisas nesse sentido, tá? Todos os autistas são iguais. Falei anteriormente, no slide anterior, e sigo falando, né? Cada um, ele tem as suas características, como todos nós temos. Os autistas não têm sentimentos. Sim, os autistas têm emoções. Só que eles podem expressar de uma forma diferente, tá? Antes de passar para o próximo slide, eu vou ler aqui o que o Leonardo trouxe para nós. A diversidade e equidade só se é respeitada quando o professor tem um número limitado de alunos em sala, dando para lidar com as especificidades de cada um. Fora isso, infelizmente, é enxugar gelo. E aí o Leonardo ele toca num ponto relacionado não só à pessoa com transtorno do espectro autista, né, mas a turma como um todo, né, a composição dessa turma como um todo, porque nós temos um mundo ideal e o mundo real, né? E o mundo real, ele é muito diferente do que deveria acontecer. Como que você trouxe, Leonardo, sobre esse quantitativo em sala de aula, né? O ideal seria que tivéssemos um quantitativo reduzido para que a atenção fosse dada de uma forma muito melhor para todos os estudantes. E aí, consequentemente, iria se conseguir trabalhar com esse olhar mais individualizado para o estudante autista. E isso só é um ponto dentro das muitas situações que ainda precisam melhorar na nossa educação, né? Nós sabemos bem essa realidade. Quantitativo de estudantes excessivo, falta de professores, professores da educação especial atuando junto com o professor de turma, caracterizando aí a bidocência, o ensino colaborativo, falta de mediadores que possam estar também conduzindo esse processo de ensino e aprendizado junto com o professor da turma. Enfim, se eu for listar aqui, nós vamos ficar a tarde toda listando, né? Então, essa realidade nós sabemos, conhecemos, e é uma realidade cruel e que impossibilita muitos trabalhos do professor, né? O professor ele poderia estar desenvolvendo um trabalho muito melhor se todos os recursos da educação especial estivesse a favor, de fato, do professor da sala de aula, né? Mas eu pego um ponto, Leonardo e demais que estão ouvindo, que é o ponto de fazer a nossa parte. Quando eu falo, precisamos, dentro do nosso quadrado, ter alguma ação a favor da educação inclusiva, atendendo a política de educação inclusiva, ainda que seja uma ação
considerada pequena, e aí eu faço esse gesto de aspas, colocando a palavra pequena dentro, porque não é pequeno, é muito grande, já é um avanço, né? Então, nós já avançamos de alguma forma. Então, temos o ideal a ser feito, mas se fizermos o que o real nos permite e não venhamos a deixar de fazer, porque esse real é muito cruel, nós já avançamos um pouco mais na inclusão. E aí vocês podem perceber que com essa fala eu parto do micro, né? O micro que é uma pequena, mais uma vez entre aspas, ação dentro da sala de aula. Mas se cada um de nós fizermos essa pequena ação dentro da sala de aula, dentro do contexto do município de Nova Iguaçu, olha a grandiosidade de um movimento em favor da inclusão que vai acontecer. Porque não vai ser só o Leonardo, só a Marta Eleutério, só a Margarete, só a Késia, realizando pequenas, entre aspas, ações de inclusão. Vai ser um grupo se mobilizando para que essa realidade venha a ser modificada. Tá, Leonardo? Eu acho que o caminho é por aí. E a Taile, que é nossa mestranda no Lupa, traz a importância da formação continuada nesse contexto, porque, estou lendo o que a Taile escreveu, as ferramentas certas nos instrumentalizam para realizar o melhor possível dentro das possibilidades reais. É esse o caminho, eu acredito muito na formação continuada. Estaremos entre pares nessa formação continuada, trocando experiências, né? E isso é riquíssimo para a nossa formação, tá bom? Voltando, né, ao nosso tema aqui sobre o autismo, eu trago um breve histórico, e aí vocês podem fotografar, depois voltar a revisitar aqui a live, sobre esse contexto de conceitos, de nomenclaturas e de divulgação do autismo, né? Nós tivemos lá em 1943, e aí aqui está um pouco junto essa frase, porque desconfigurou um pouco o slide, mas descrevia, né, Léo Kremer, ele descrevia a criança autista como um isolamento social e com interesses restritos, trazendo aí o distúrbio autista de contato afetivo, né? Então, nesse momento, a pessoa autista ela estava em pleno isolamento social. Anteriormente, a 1943, né, a essa década também, mas fazendo um recorte no tempo, nós compreendemos esse isolamento social como uma exclusão social, né? Ao longo da história, nós compreendemos que as pessoas com deficiência como um todo, e aí as pessoas autistas não tinham o diagnóstico, porque tinham esse isolamento social, dadas como pessoas que não conseguiam viver nessa sociedade. Com os movimentos da inclusão e uma visibilidade social e o avanço da ciência, das pesquisas, tanto na área da educação quanto na área da saúde, nós hoje conseguimos compreender o transtorno do espectro autista, transtorno do espectro autismo, a pessoa autista e dar visibilidade para todas elas como cidadãos de direitos em nossa sociedade, tá? E para isso existiu aí uma construção social, né? Já em 1944, nós temos REM-Asperger, e é daí que vem o nome Síndrome de Asperger. Ele descreve as crianças com linguagem fluentes, mas com dificuldades sociais.
Então, a gente consegue visualizar algumas características das pessoas autistas com esses dois teóricos. Que continua existindo em nossa atualidade, sim, mas hoje nós conseguimos trabalhar de uma forma diferente que não a exclusão, tá? Lá em 1970, trazendo um avanço aí da data, Lorna Ing, ela propõe a noção do espectro autista para designar déficits qualitativos nas áreas da linguagem, comunicação, social e imaginação. Tá? Então, todos esses autores, eles estudam e trazem características que entendam. Não são características para excluir e não são características para criar me fugiu a palavra agora, um estereótipo da pessoa autista. Mas são características para entendermos e, a partir daí, termos estratégias para elaborar as nossas práticas, tá? Em 1980, o autismo ele passa a ser reconhecido como um diagnóstico específico. Em 1994, ele entra dentro do transtorno global do desenvolvimento, tá? Essas duas falas que eu acabei de falar, 1980 e 1994, vem a partir do DSM, né? E o DSM, nós estamos na versão 5, então ele vem sendo modificado ao longo dos anos, tá? Tanto que de 1994 para 2003, nós tivemos essa mudança de nomenclatura para o transtorno do espectro autista. Por que houve essa modificação? Porque houve um entendimento, e aí esse entendimento que eu falo sempre vindo a partir de evidências científicas, de pesquisas na área da educação e na área da medicina, como eu já falei aqui. Compreendeu-se que a pessoa autista ela está dentro de um espectro. Por quê? Nem toda pessoa autista tem aí uma dificuldade na linguagem ou uma dificuldade na socialização. Então, é um espectro que traz algumas ou várias, melhor dizendo, características, tá? Em 2022, a partir do CID-11, ele incorpora a lógica do DSM-5 em relação ao espectro, que é exatamente o que eu falei agora, tá? Resumidamente, eu trago esse breve histórico, nós não vamos nos aprofundar, mas quem desejar estudar mais sobre a área, vale a pena para poder compreender toda essa composição histórica. Desculpem. Por trás dessas datas, existe todo um contexto social, existem legislações que vêm regulamentando, existem famílias militando a favor dos direitos das pessoas autistas, tá? A Grazi, ela traz aqui, Graziella, ela traz uma outra problemática e dificuldade, são as avaliações nacionais que avaliam o ensino do município, mas que causam um sofrimento em nós e em nossos alunos, pois avaliam o ensino regular e não a aprendizagem dos nossos alunos autistas ou com outras especificidades. Exatamente, Grazi. E é sobre isso que o LUPA fala, né? O Laboratório de Pesquisas em Acessibilidade na Avaliação, Laboratório Universal de Pesquisas em Acessibilidade na Avaliação. Nós refletimos e pesquisamos sobre isso
e o nosso curso de extensão também, porque o curso de extensão ele acaba dando ferramentas para essa avaliação. E aí é uma reflexão muito ampla que a gente não consegue dar conta aqui. Então, eu trouxe aqui, né, uma imagem do DSM-5, que é o CID-11, tá? Então, é uma imagem da capa, ele está dividido em 2 tons de azul, escrito Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, Classificação Internacional de Doenças. Mas lembrando que o autismo não é uma doença, tá? É um transtorno que ele está dentro de um espectro que nós chamamos de autismo. E vamos compreender um pouco essa conceituação e o transtorno do espectro autista, tá? Então, dentro desse slide, eu tenho esse título, Compreendendo o Transtorno do Espectro Autista, TEA, conceituação, e eu tenho 3 setas apontadas para 3 textos. Um deles diz condição, ou seja, o que é o transtorno do espectro autista. Agora eu vou ler. Condição do neurodesenvolvimento que se caracteriza por déficits persistentes na comunicação e interação social, assim como por padrões restritos e repetitivos do comportamento, interesses e atividades. A outra seta, ela está voltada para o termo espectro expressa a amplitude e diversidade das manifestações do autismo, reconhecendo que cada pessoa apresenta singularidades próprias. E a outra setinha aponta para o texto: o transtorno do espectro autista engloba transtorno antes chamados de autismo infantil, autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Crânner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento, sem outras especificações, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. E aí, assim, eu vou ser muito realista a vocês e vou me expor enquanto profissional da educação e profissional da educação inclusiva, colocando que dentre todos os 3 trechos que eu li são importantes, mas dentre todos eu fico com o segundo, que ele diz: o termo espectro expressa a amplitude e diversidade das manifestações do autismo, reconhecendo que cada pessoa apresenta singularidades próprias. É isso. Cada pessoa apresenta singularidades próprias. Então, vamos conhecer essa pessoa, porque a partir daí nós conseguimos uma educação emancipatória, nós conseguimos trazer esse estudante autista enquanto protagonista desse processo e direcionar as nossas práticas em prol dessa educação, tá? É importante sabermos sobre os níveis de suporte, que é colocado dentro do DSM, anteriormente a data de 2022, isso, anteriormente à data de 2022, nós tínhamos uma outra nomenclatura, e essa nomenclatura foi modificada porque nós compreendemos que a questão de mudanças de práticas, a questão de alcançar o sujeito não está na necessidade específica dele, mas está nessa mudança de prática pedagógica, tá? E aí, professores, eu conheço bem a realidade do chão da escola e eu sei que não é tão
tão fácil e tão fluida o quanto eu estou falando aqui. É uma militância para que isso aconteça. Nós hoje não temos mais como virar as costas e dizer eu não quero um aluno autista. Nós recebemos todos os estudantes dentro da política da educação inclusiva. E quando recebemos todos os estudantes, nós, professores, precisamos estar preparados ou precisamos estar no processo de preparação em todo o tempo, com a formação continuada, assistindo a lives como essa, aprofundando nossos estudos, em busca de conhecimentos para alcançar a todos os estudantes, porque se não for dessa forma, não iremos alcançar. E aí vamos ficar culpabilizando a condição desse estudante, em que não há culpa nessa condição. O que há é uma forma diferente de se apresentar na sociedade e que nós vamos conhecendo e aprendendo a lidar e trazer estratégias pedagógicas. Então, temos aí os níveis de suporte que nos ajudam a pensar sobre como pode ser esse estudante, porque conhecer é só a convivência diária com eles, tá? Então, temos... a Erliana está aqui comentando, né, que ela também concorda com o segundo texto, que traz bem a realidade para quem está na linha de frente, lidando todos os dias no ambiente escolar com nossos alunos autistas. E ela coloca aquele símbolo de palminhas, né? É exatamente isso. É um espectro, né? É o nível de suporte 1, 2 e 3 que nós precisamos conhecer para daí estipularmos práticas pedagógicas, tá? Eu não vou me deter a ler esses níveis de suporte, mas vocês podem ter acesso aqui, tirar print da tela, como alguém já falou aqui, a Marta Eleutério disse que ia tirar print da tela, tirem fotos ou revisitem aqui a nossa live, tá bom? Bom, e aí nós pensamos em algumas características que são nos dadas a partir de vários contextos, né? A partir dos contextos de pesquisas, evidências científicas, a partir dos contextos de relatos de professores, de relatos de família, das próprias pessoas autistas. Enfim, nós temos características que não são peculiares a todos, mas que perpassam por algumas pessoas autistas e que nos ajudam a pensar em estratégias. Essa é a grande verdade, né? Quando nós pensamos nas características, não é, como eu já falei, para criar uma figura, um estereótipo das pessoas, mas sim para nos conduzir a melhorar as nossas práticas, tá? Então, nós temos descritos no slide um título: Características, Alterações Sociais e Desenvolvimento. Dentro das alterações sensoriais, nós temos aqui a hipersensibilidade a estímulos sensoriais, né? Então, é um fato, barulhos muito altos pode estar causando incômodo. Texturas de roupas. Eu tenho um sobrinho autista em que ele, por exemplo, não usa nenhuma blusa com botão, porque ele se sente incomodado exatamente com o botão. E a solução é ele ter roupas que não sejam com abotoaduras, né? Com os botões aqui. Então, luzes muito fortes também podem trazerem alterações sensoriais, e
cheirar objetos, cheirar pessoas, tudo isso são características que, quando nós conhecemos e adotamos em nossas práticas, facilita muito mais as nossas estratégias pedagógicas. Porque, por exemplo, tem uma hipersensibilidade a estímulos sensoriais com barulhos altos. Então, eu vou trazer a possibilidade desse estudante usar um abafador. Eu vou trazer a possibilidade de, se na escola, a hora que for para o intervalo, tiver aqueles sinos, de não existir mais, de ter uma outra forma dessa sinalização ser exercida. São estratégias que vão auxiliando ao dia a dia da pessoa autista na escola. E com isso, nós evitamos, por exemplo, algumas crises que podem existir e acontecer a partir do momento em que essas alterações sensoriais forem insuportáveis para essa pessoa, tá? Desenvolvimento. Então, pode existir o desenvolvimento de atraso na fala, por exemplo, uma dificuldade motora fina ou ampla, pode ter níveis variados de autonomia e independência, como também preferências por atividades individuais, tá? Mais uma vez eu falo nesse sentido, o quanto é importante conhecermos e usarmos ao nosso favor, tá? Dificuldades na comunicação e interação social, pouco contato visual, dificuldade de iniciar ou manter as conversas, menor interesse por interações sociais, dificuldade em compreender e expressar emoções. Voltando ao exemplo do meu sobrinho, quando o irmão dele mais velho fala assim, ó, eu vou te matar, acabou. Ele chora porque ele pensa em todo o tempo que, de fato, o irmão vai matar ele, porque existe essa dificuldade em compreender. E tá tudo bem. Nós é que vamos trazer estratégias a partir desse entendimento, tá? Comportamentos restritos e repetitivos. Movimentos repetitivos, estereótipos, né? Interesse intenso por temas específicos, e esse é um dos melhores, porque, por exemplo, o estudante ele tem um interesse fixo, como eu trouxe escrito aqui, dinossauros, trens, mapas, também poderia ter colocado o sistema solar, como eu já tive um aluno que tinha muito interesse pelo sistema solar. Então, eu vou trazer as atividades dentro desse contexto e desse currículo dessa turma, a partir dos dinossauros, trens, mapas e afins. Porque com isso eu vou estar chamando esse estudante para o centro, a partir do centro de interesse dele. E toda a turma vai ser contemplada, porque toda a turma ela vai gostar também de trabalhar dentro dessa temática. Então, pode existir também resistência e mudanças na rotina e o uso repetitivo de objetos, tá? Essas características, eu acredito que seja de conhecimento de um modo geral. Quem está em sala de aula, né, quem está na escola e na sociedade como um todo, ela tem um aluno autista, um vizinho autista, um amigo autista, o filho de um amigo autista, um amigo de um filho, enfim, a convivência diária, né? Então, todas essas características já perpassaram, acredito que pela maioria de vocês. Eu acho que o convite à reflexão hoje é que essa característica ela seja aliada à nossa prática pedagógica, tá? E aí eu trago dois termos muito utilizados que
é para nos fazer entender, por exemplo, uma crise explosiva devido às cargas sensoriais, como eu já falei, já trouxe aqui como exemplo, né? Não vai sair agora, mas essa crise, ela reflete exatamente esse limite em que as pessoas autistas chegam, por exemplo, quando está com um barulho muito alto. Então, ela pode vir através de gritos, choros, acesso de raiva, agressividade. Então, é importante sabermos que não é uma falta de educação, né? E aí eu volto lá no início do nosso encontro, quando eu falei para vocês que existem muitos achismos e muitas falas em volta da pessoa autista e das ações das pessoas autistas, né? Nesse momento, a pessoa ela tem uma crise explosiva exatamente porque ela chegou ao limite dela. Então, fica difícil controlar esses impulsos e essas emoções. E a forma que ela tem de expressar essa perda de controle emocional com algumas atitudes como essas que eu falei anteriormente, de choros, de crise, de bater. Ela não faltou aí um ensinamento dessa família, que também é muito crucificada nesse momento. Mas é exatamente compreender como conter e, para além de como conter, é compreender por que a pessoa autista chegou a esse ponto. Porque quando evitamos, né, temos ações aí prévias para evitar a chegar ao meltdown, lembrei o nome agora. O meltdown é exatamente essa crise explosiva. Como evitar que ela aconteça? Porque depois que acontece, talvez fique um pouco mais difícil de controlar. Tem que ter um conhecimento e um manejo sobre a criança. Então, o melhor é a prevenção, é entender a partir de reflexões por que essa criança chegou a esse ponto, tá? E o Stut-Down é exatamente ao contrário. Se o meltdown é essa crise explosiva, o Stut-Down é uma crise silenciosa, onde a pessoa ela tem uma tendência a se isolar, né? Então, as duas formas são mais complicadas, mas com a prevenção é muito mais fácil de contornar o que possa vir a acontecer nesse ambiente. Porque no que essa crise explosiva, a criança pode gritar, nessa crise mais silenciosa, ela pode, por exemplo, ir para debaixo da mesa, porque ela quer se isolar, ela quer se autoproteger. E fica difícil de tirar a criança debaixo da mesa. Então, nos dois casos, o melhor é a prevenção, tá? E aí eu trago uma imagem nesse slide, ela está dividida em diagonal, em uma parte preta e a outra parte branca. A parte preta, escrita em branco, meltdown, que é a imagem de um menino com a mão na cabeça e uma expressão de muita raiva e saindo vários raios da sua cabeça. Simbolizando aí essa crise explosiva, e o Stut-Down, que é exatamente esse isolamento. Então, é uma pessoa que está embaixo de uma coberta, como se ela estivesse querendo se esconder, tá? Então, são características da pessoa autista que são importantes que nós venhamos a conhecer também. Mais uma vez, eu sou repetitiva, para evitar, porque quando evita, fica mais fácil
essa condução da situação, tá? Nós temos no próximo slide falando um pouco sobre o diagnóstico e os direitos. E aí eu trago uma relação de 4 principais leis que garantem o direito das pessoas autistas, como também explicam o movimento das famílias e pessoas autistas para a garantia desses direitos, tá? Então, nós temos a Lei 12.764, de 2012, a Lei Brasileira de Inclusão, o Decreto 10.502, de 2020, a BNCC e a PNE. Todas elas reforçam os direitos, tanto educacionais quanto sociais, das pessoas autistas, tá? E com base nessas leis, o diagnóstico ele é traçado a partir de uma equipe multidisciplinar. Então, o professor ele não emite diagnóstico de autismo. O professor ele tem a visão a partir das experiências e colabora com a equipe multidisciplinar, que normalmente é composta por um neuropsicólogo, né, um neuropediatra, uma fonoaudióloga e um psicólogo. São os profissionais que normalmente, a partir de um trabalho colaborativo, fecham o diagnóstico da pessoa autista, tá? E aí eu trago os exemplos de alguns instrumentos padronizados para esse diagnóstico. Uma outra questão também que nós não daremos conta de dialogar aqui nessa tarde é sobre a quantidade de diagnósticos que têm sido emitidas, tá? Então, isso vai ficar para uma outra oportunidade. E aí, mais uma vez, eu retorno da mudança da perspectiva do olhar para a pessoa autista, sendo ressignificada a partir do modelo social da deficiência, ou melhor, o modelo social da neurodiversidade, né? Saindo o problema estar centralmente na condição da pessoa, entrando aí para uma questão de ressignificação dessa pessoa como uma pessoa com direitos, que deve e tem o direito de estar na escola de ensino comum, e essa escola se reorganizar pedagogicamente para dar condição para esses estudantes, tá? E aí eu não falo aqui só da prática do professor, não, mas eu falo das políticas públicas também. Nós temos políticas públicas que nos dão base, mas falta recursos humanos ainda, né? Então, dentro dessa mudança de perspectiva, eu trago uma fala de Santos Macedo e Mafra, que é de um trabalho de 2022, e aí nesse slide temos essa fala que eu vou ler agora, e abaixo do texto nós temos uma imagenzinha escrito autismo. E o texto ele diz o seguinte: o autismo, longe de ser um transtorno, uma deficiência, uma doença, enfim, uma tragédia pessoal, é uma condição humana. Isso é muito importante nós sabermos. É uma condição humana, cuja dificuldade de ser e conviver, para além dos desafios e especificidades de cariz mais pessoal, decorre das barreiras atitudinais e de conjecturas macroestruturais enfrentadas cotidianamente pelas pessoas cujo autismo informa suas vidas. Nós que pensamos muito sobre acessibilidade, né, e aí
dentro de todas as dimensões que a acessibilidade nos traz, nós pensamos na acessibilidade atitudinal. E conforme eu sempre falo ao longo das conversas que eu tenho sobre educação inclusiva e hoje aqui sobre o autismo, se cada um de vocês que assistir essa live, né, aceitar o meu convite de reflexão sobre as próprias práticas, porque sempre temos a melhorar, e aí é um convite essa reflexão, nós já ganhamos a nossa tarde, porque a acessibilidade atitudinal, ela transpassa talvez muitas instituições educacionais que são munidas de todos os recursos, porque nós temos realidades que têm recursos de acessibilidade, tanto os físicos quanto de materiais. Mas se não tiver acessibilidade atitudinal, nenhum desses recursos vão ser funcionais. Então, o meu convite a vocês é exatamente esse. É refletir sobre as próprias práticas e compreender que não podemos fazer tudo, mas o pouco, entre aspas, que podemos fazer dentro da nossa realidade já é muito, tá? Aqui eu trago um pouco da Lei Berenice Piana. A Lei Berenice Piana, ela é a precursora aí, principal das leis que garantem os direitos da pessoa autista. E aí eu vou sinalizar um risco que existe nesse texto, tá? Eu não vou ler o texto todo, são artigos da própria lei que fala sobre comunicação, interação social, padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Fala que a pessoa do espectro autista é considerada uma pessoa com todos os seus direitos legais, mas ela arrisca uma palavra que se chama portadora. Ou seja, a pessoa autista, ela não é portadora de autismo ou portadora do transtorno do espectro autista. Ela é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Ou ela é uma pessoa autista, ou ela é uma pessoa com autismo. E aí, dentre dessas três possibilidades que eu coloquei, qualquer uma está correta. Qual é a melhor usar? A que a pessoa autista se identifica. Pergunta para ela, de que forma eu posso me referir a você? Pessoa autista, pessoa com autismo, pessoa com transtorno do espectro autista? E ela vai te responder. Porque dentre as três, qualquer uma está correta. O que não está correto é portadora de autismo. E isso vale para qualquer pessoa considerada com alguma condição. Uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual. Ela é uma pessoa que tem deficiência intelectual. Ela não é portadora, porque o portador, ele porta alguma coisa. Por exemplo, eu estou portando do óculos, mas quando eu tiro, eu não porto mais. Então, eu tenho essa opção. A mesma coisa com relógio, né? Agora, a pessoa autista ou com qualquer condição, não. É uma condição dela. Então, isso também faz com que ela seja respeitada dentro das suas próprias características, tá? Então, a partir de hoje, apesar de documentos antigos e ainda atuais utilizarem a palavra portador, nós sabemos que não é o termo correto, tá? E aí a gente problematiza e amplia o conceito de participação da pessoa autista. Por quê? O que é participação para vocês, né? O que é participação para nós? A gente entende que participação
não é só ela estar no lugar, mas ela é ter um pertencimento, ou seja, é ela ser parte daquele lugar, né? E aí, para isso, eu trouxe uma fala de Lima, 2013, que diz: o entendimento de pertencer ao lugar é bem diferente de ocupar aquele lugar, né? Então, ela precisa se sentir pertencente. E isso é de extrema importância, tá? Por que que eu falo sobre ela fazer parte, não só ocupando o lugar, mas se sentir parte daquele lugar? Porque qualquer prática que seja exercida com a pessoa autista, se ela não for afetada, vai ser em vão. E aí, para isso, precisa existir acessibilidade atitudinal, tá? Vamos lá, avançando, já caminhando para o final, mas pensando aí em que estratégias, dentro da perspectiva da educação inclusiva, nós conseguimos alcançar a pessoa autista, né? E aí tem várias possibilidades. Eu trouxe aqui alguma delas, reforço, né, para a revisitação desses slides, mas tendo aí como base a acessibilidade, né? E fazendo aqui um parênteses, Kézia colocou aqui nos nossos comentários, e ser protagonista do seu desenvolvimento, né? Isso sobre o pertencimento que a Kézia está falando, é isso, né? E a nosso tema central dessa tarde é exatamente, né, a emancipação e o protagonismo. Então, a partir da acessibilidade, nós conseguimos pensar em estratégias. Então, nós temos alguns eixos: a acessibilidade, o conhecimento desse estudante, né? Então, por isso eu falei das características, que alguma delas, e da necessidade de conhecer esse estudante individualmente. E o terceiro ponto, né, a acessibilidade, conhecer esse estudante. E o terceiro ponto é esse estudante ser protagonista desse espaço que ele está, ser pertencente a esse espaço, tá? E ele ser afetado dessa forma. A partir daí, pensar em outras formas de acessibilidade. Eu convido vocês a buscarem textos sobre o autor Sasaki. Ele fala sobre as 7 dimensões da acessibilidade. E essas dimensões, elas nos ajudam a refletir sobre as nossas práticas, tá? A utilização da comunicação aumentativa e alternativa, né? Os recursos de CAA, a partir de recursos visuais, pictogramas e rotinas ilustradas, sobretudo para os autistas não verbais, porque talvez ele tenha aquela crise que nós falamos anteriormente, né? Quando ele chega lá no limite dele, em que ele tem uma crise de choro, quando nós chamamos, quando esse estudante desorganiza as suas emoções, porque ele não consegue se comunicar. E a implementação de uma prancha de comunicação alternativa dentro do espaço escolar e fora do espaço escolar traz uma organização para esse estudante que pode facilitar a vida dele e de toda a equipe pedagógica que estiver envolvida com esse estudante e família também, né? Então, uma outra estratégia é o estímulo às mudanças e manutenções de rotinas previsíveis. Eu lembro uma ocasião, eu era professora no Pedro II, antes de entrar na UERJ, e até concomitante, e nós tínhamos um estudante autista que ele chegava todos os dias, no Pedro II tem
a rotina de formar filas, né, por turmas, e todos os dias ele parava no mesmo lugar, colocava a mochila no mesmo lugar. Se essa rotina fosse modificada, ele entrava em crise. Então, 2, não modificávamos essa rotina. Quando não havia jeito, por alguma razão, precisava ser modificada, era feito um trabalho anteriormente com ele. E isso trouxe uma solução aí para a questão comportamental desse estudante e também para as emoções dele, principalmente, né? Então, isso era muito importante. E eu trouxe aqui um breve exemplo, né? Respeito ao tempo e ao espaço, o ensino colaborativo, né? Como já conversamos aqui no início, a necessidade aí dessa parceria entre os profissionais que estão ali envolvidos. O ideal é que exista um professor de educação especial articulando todo esse processo. Os professores itinerantes acabam ficando sobrecarregados, né? Eu sei que aí em Nova Iguaçu existe efetivamente, né, o professor itinerante nesse sentido, mas que também é difícil de dar conta de uma demanda muito grande. Mas estamos falando de possibilidades, tá? Valorização de interesses específicos como ponto de partida. Lembra o que eu falei? Se meu estudante tem o dinossauro como centro de interesse dele, é a partir daí que eu vou trabalhar todas as atividades. Aqui eu trago imagens de CAA, né? Nós temos um recurso digital de CAA, e no outro lado nós temos os PECs, que são os cards com as imagens para que essa comunicação possa acontecer, tá? E no próximo slide eu trago outras estratégias pedagógicas, como flexibilização de metodologias, forma de ensinar, avaliar e interagir, diversificação de práticas pedagógicas, né, com o uso de muitas linguagens, suportes e abordagens, acolhimento e suporte adequado, um ambiente seguro. Tudo isso facilita e são estratégias para esse trabalho no dia a dia. Promover mediação entre os pares, trabalhar em rede com as equipes pedagógicas, e tudo isso eu vim falando ao longo dos slides, né? Agora, a formação de professores, como já dito aqui, então busquem cursos de extensão que são cursos valorosos para a formação. Algumas pessoas colocaram aqui que já fizeram o curso de extensão promovido pelo LUPA. Existem outros. Existe agora a especialização em educação especial dada em parceria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com o CEDERJ e coordenada pela professora Márcia Plete, né? Está agora com uma turma em andamento, mas no próximo ano provavelmente vai abrir uma outra turma. O curso dado pelo MEC. Então, existem muitas possibilidades. Existe o curso de formação dado pelo próprio CEDERJ. Então, busquem, vale a pena essa reflexão. Vai trazer um alívio para tantas situações em que nós vivemos no dia a dia, em que nos deixam um pouco sem perspectivas. Vocês vão conversar com outros pares, né? Vão ouvir muitas possibilidades. Então, eu incentivo vocês a fazerem isso, tal qual quanto permitir que esse estudante seja protagonista do seu próprio desenvolvimento. Dê voz a eles, né? Entendam, compreendam, conheçam, para que a partir daí vocês busquem estratégias dentro da realidade que vocês tiverem.
tá? Agora eu trago um slide com 4 imagens que são símbolos e significados do autismo. Cada uma tem a sua história, né? Eu também não vou me aprofundar aqui a cada uma delas, mas convido a vocês a buscarem o significado de cada uma, o significado do quebra-cabeça, e nós temos um quebra-cabeça em 4 cores, vermelho, azul, amarelo e verde. Nós temos o símbolo, né, da fita do autismo, né, que é a tradicional, a mais vista, que é composta por todo o quebra-cabeça. Nós temos o símbolo do infinito, colorido, com várias cores. E nós temos o girassol, né? Então, todos eles simbolizam aí e trazem significado, têm os seus significados em relação ao autismo. 18 de junho, Dia do Orgulho Autista e da Neurodiversidade, e 2 de abril, Dia Mundial e Nacional da Conscientização sobre o Autismo, tá? São informações. E aí uma tirinha dizendo, a imagem da tira é um menino pequenininho com um sapo na frente e uma perna bem comprida, simbolizando alguém muito maior. E ele diz, eu não sofro de autismo. Ele fala. E aí essa pessoa que está parecendo ser muito maior diz, tudo bem que eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente, mas eu sofro preconceito dos outros. Então, essa pessoa mais alta, que tem essas falas, entendemos que é uma pessoa autista, né? E ela diz, eu não sofro de autismo, mas eu sofro de preconceito dos outros, né? Então, antes mesmo de falarmos o que vem à nossa mente a partir desse contexto todo de senso comum, de achismo, vamos buscar nos aprofundar e conhecer, porque as pessoas autistas, elas têm em suas características muito peculiares, muita potencialidade e muitas habilidades. E que cabe a nós, educadores, darmos asas para que eles possam demonstrar, né? Ontem, no dia do professor, quantas mensagens nós recebemos, lemos e transmitimos para o outro colega, falando que somos aquele que dá asas, somos aquele que traz esperança, somos aquele que mudamos vidas, que direcionamos sonhos. Muito ouvimos, né, sobre isso ontem. E eu acredito em tudo isso. Eu sempre falo que a nós, professores, cabe oportunizar. Ah, mas ele é autista, e daí? Dá oportunidade. Promove a experiência para ele. E aí, a partir dele, é que a resposta vai vir. Porque talvez com a oportunidade, a pessoa autista, dentro de todas as suas características, ela vai demonstrar essa potencialidade e a habilidade que vai nos surpreender. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Eu agradeço o tempo, né, que ficamos aqui. Me perdoem, né, alguma fala rápida, alguma questão que tenha ficado, né, um pouco mais corrida, mas é porque não conseguimos esgotar o tema, né, de forma alguma. E, mais uma vez, agradeço a Casa do Professor, agradeço a Renata, a Mônica, né, pelo convite, pela parceria, pela confiança, né, de trazer um tema tão importante. E
coloco mais uma vez, me coloco à disposição para qualquer outra necessidade e oportunidade. Espero estarmos juntas. Falei para a Renata, Mônica, de estarmos juntas presencialmente também, né? E agradecer também a Tatiana, que nos deu todo o apoio aí nos bastidores. Muito obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Suzane, mais e mais, cada vez mais. Agradecemos a parceria, você sempre aceita os nossos convites e com certeza um encontro presencial, mais uma vez, será maravilhoso, né? Você trouxe para a gente hoje, nesta tarde, muitos conhecimentos. Falar e refletir sobre o TEA é sempre muito necessário e importante, né? Até a Maju Domingos colocou ótima tarde de aprendizado, e é verdade. Aqui no bate-papo o pessoal interagiu bem. Enfim, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, sempre vem à nossa mente muitas indagações, muitas perguntas. E você trouxe para a gente hoje um panorama sobre o transtorno, né? Porque, como você bem falou, a gente precisa conhecer, né? Não que o diagnóstico seja essencial para se iniciar um trabalho pedagógico, mas, assim, o professor ele precisa conhecer sobre o transtorno para ele poder identificar quais são as dificuldades, quais são as particularidades do seu aluno. Né? Então, você falou, você conceituou o TEA, você falou sobre as características, você falou sobre os estigmas, né? Desmistificou algumas coisas, falou sobre a importância da avaliação, né? Que tem que ser adaptada às necessidades desse aluno. Enfim, foi extremamente muito pertinente a sua fala. E me chamou a atenção também quando você destacou a questão do pertencimento. Né? Porque nós somos seres sociais. A gente precisa se identificar com os nossos grupos. E a pessoa com autismo tem essa dificuldade na interação social, né? Então, pertencer a um grupo, né, é algo muito imponente, né? É urgente. E pertencer a um grupo ajuda também na construção da própria subjetividade do sujeito, né? Então, você trouxe realmente considerações importantíssimas, né, para a nossa prática. Nunca é demais a gente ouvir sobre o TEA, né, porque quanto mais a gente conhece, mais dúvidas a gente tem, né, como você falou, é um espectro, então ninguém é igual a ninguém, mas a beleza está justamente nas nossas diferenças. A gente tem ainda alguns minutinhos, Suzane, eu gostaria de lhe fazer, na realidade, assim, eu vou falar duas afirmações, né, duas assertivas, e vou pedir para você comentar um pouquinho sobre elas. Aí, depois das suas ponderações, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, ou uma frase, né, ou uma palavra, que sintetize todo o conhecimento, né, que você trouxe para a gente aqui nesta tarde. Então, a primeira frase seria assim: o TEA não é uma doença, você até trouxe isso, né, durante a sua apresentação. Não tem cura e não se trata de um problema a ser consertado, mas sim de um funcionamento neurológico diverso que merece compreensão e respeito. A segunda afirmativa é assim: falar sobre o TEA é mais do que explicar um transtorno, é abrir espaço para escutar vidas, ampliar acessos e transformar relações. Nenhuma criança merece ser reduzida a um rótulo, mas sim ser compreendida, apoiada e amada do jeitinho que ela é. Aí você pode, né, tecer algumas considerações finais acerca dessas, né, dessas frases, dessas mensagens que eu coloquei agora, e deixar para a gente também a sua palavra ou a sua frase final. Sim, Mônica, eu vou falar baseado nas duas, não vou falar individualmente, não, tá? Iniciei minha graduação na UFMS, em Mato Grosso do Sul, né? A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá no campus Corumbá, lá dentro do Pantanal, que eu morei lá durante 6 anos. E lá eu iniciei a minha graduação na ocasião. Foi quando eu conheci a educação especial, através da professora Mônica Cassar, que é uma referência da educação especial, né? A professora Mônica foi minha professora, eu fui bolsista de iniciação científica dela na ocasião. E uma fala dela me chamou a atenção, que eu levo para a vida e replico, e que ela está totalmente ligada a essas duas questões que você trouxe, né? Ela sempre falou o seguinte, que é o professor
não cabe o diagnóstico, saber o diagnóstico, e nem ter o laudo do estudante. Ao professor cabe conhecer esse estudante e oportunizar, e dar oportunidade. A partir daí que vem a minha fala ao final, né, da apresentação, quando eu falei que a nós cabe essa oportunidade, né? Então, o que eu tenho a comentar sobre isso, que você falou a partir desse ensinamento da professora Mônica Cassara há alguns anos atrás. Todo conhecimento ele é muito bem-vindo. Você conhecer todo e qualquer estudante, sobretudo o estudante com TEA, é muito importante para a sua prática. Saber que esse estudante está dentro do transtorno do espectro autista é muito importante para a garantia de direitos desse estudante, né? Uma vez que ele é considerado aí dentro do público-alvo da educação especial. Mas no dia a dia da escola, o que realmente é válido é você conhecer esse indivíduo, essa pessoa, e a partir de estratégias oportunizar. Então, é válido, né? Todo conhecimento, é válido saber o laudo, é válido saber, por exemplo, que se esse estudante se balançar na cadeira e balançar as mãos, conforme eu estou fazendo, é um estereótipo dentro da característica do espectro autista. Isso é muito importante sabermos, mas não é porque ele está nessa forma que ele não aprende. Não é porque ele está se comportando dessa maneira que ele não está ouvindo tudo que você está falando. Então, o primeiro olhar, ele precisa ser para a pessoa, o indivíduo. E depois vem o laudo, as características, e a partir desse olhar para esse indivíduo, direcionar as práticas pedagógicas. E aí nós só aprendemos com a teoria, a partir da formação de professores, muito, é de extrema importância, como eu falei ao longo aqui do nosso encontro, mas com a prática do dia a dia. Por isso que eu falo, a pesquisa ela tem que ser feita lá na escola. A realidade ela tem que vir dessa escola, porque é lá que as coisas acontecem. Então, é a partir dessa convivência que nós vamos conhecer e estabelecermos aí as estratégias a partir de todo o ensino que nós vamos buscar nessa formação continuada. E aí, agora, contemplei? Sim, perfeito. Tá certo. Perfeito, muito obrigada pelas suas considerações. Tá certo, Mônica. E aí você falou que é para eu falar uma palavra, né? Isso. Difícil em uma palavra resumir isso tudo, né? Mas eu penso formação, né? A formação docente, o quanto é importante, e conhecimento, ele é importante que venha a partir dessa formação docente. E aí você respeita, e aí você compreende e você oportuniza. Eu acho que são essas palavras. Perfeito, professora Suzane. Eu informo que agora vai aparecer no bate-papo o link que servirá como lista de presença e certificação. Respondam, por gentileza, porque é através desse preenchimento que vocês receberão o certificado correspondente a esta palestra online. Bom, muito obrigada, né? A gente já vai se encaminhando para o finalzinho do nosso encontro. Que pena que está acabando, porque assim a gente escutaria você, Suzane, mais e mais, né? Então, eu agradeço a diretora da Casa do Professor Renata Santana e a secretária de Educação, né, Maria Virgínia, por sempre se preocuparem em oferecer para nós, profissionais de educação, essas oportunidades de formação continuada, né, que são de extrema valia para a nossa prática docente, né, diária. Agradeço também a todos vocês que estiveram aqui nesta tarde acompanhando.
Quem quiser ver novamente, quem quiser indicar para um colega de escola, né, da escola, da unidade escolar, quem quiser compartilhar, a live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, tá bom? É @casadoprofessor.nova-iguaçu sem cedilha. Tá? E aí você pode rever, ver quando quiser, tá bom? Agradecemos a participação de todos. Compartilhem sempre, né? Convidem mais e mais pessoas para estarem aqui com a gente. E muito obrigada mesmo, Suzane e Steph. Um feliz dia novamente do professor para todos nós, né? Porque todo dia é o nosso dia, já que a nossa missão é necessária e importante, né? Para a transformação da nossa sociedade, né? Para o exercício da cidadania também. E é isso. A gente se vê em breve, né, Suzane? Isso aí, com certeza, Mônica. Nos veremos em breve em uma outra oportunidade. E também gostaria de agradecer a todos aí os ouvintes, né, a todos que participaram. E muito obrigada pela tarde maravilhosa. Tá bom? Tá. Obrigada, Mônica. Nós que agradecemos. Temos aqui outros comentários, depois, se você quiser dar uma olhadinha também, tá bom? Eu estou acompanhando aqui. Tá ótimo, então. Tchau, Suzane. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, Mônica. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.